Olá, começa agora mais um OAB Nacional. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você confere comigo pela próxima meia hora as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Fica com a gente, tem muita notícia chegando. Felipe Santa Cruz lança a Conferência Nacional da Advocacia. Fizemos uma grande conferência há 3 anos em São Paulo, agora faremos aqui no Distrito Federal. Tenho certeza que novamente um momento de união da advocacia. Técio Lins e Silva é o novo Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas. Prerrogativa é um direito do cidadão. Nós temos direitos que são para a defesa da cidadania, porque nós temos o monopólio da defesa do cidadão perante o Poder Judiciário. O Conselho Federal é palco de discussão sobre democracia e Constituição. Há muitos fenômenos acontecendo no mundo. Eu destacaria a desigualdade. Acho que a corrupção é um problema que também corrói a democracia. E ainda, conselheiras e conselheiros federais realizam ato de desagravo. Vamos conferir o resumo da semana? Conselheiras e conselheiros federais se reuniram para mais uma sessão do Pleno. O Conselho Pleno se reuniu mais uma vez para discutir importantes pautas para a advocacia brasileira. A sessão foi marcada por um ato de desagravo e também pelo aniversário do Conselho Federal. A sessão ordinária de novembro do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil foi aberta pelo presidente Felipe Santa Cruz. Compondo a mesa de abertura ainda estavam Luiz Viana, vice-presidente, José Alberto Simonetti, secretário-geral, e José Augusto Araújo de Noronha, diretor-tesoureiro. No início da sessão, Santa Cruz não poderia deixar de comemorar o dia 18 de novembro, aniversário do Conselho Federal da Ordem. A OAB completa 89 anos, nesse 18 de novembro, e que, para nossa alegria, cairá no 18 de novembro do encerramento da próxima Conferência Nacional. Nós encerraremos a conferência exatamente nos 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. Para marcar a história da Ordem, todas as suas lutas e vitórias, o membro honorário vitalício Roberto Busato foi homenageado. Queria marcar o final dessa primeira parte da sessão, convidando o presidente Roberto Busato. Nós, hoje, 89 anos da nossa entidade, há 1 ano da realização do evento dos nossos 90 anos, nós estamos lançando esse cartaz que vem da galeria de ex-presidentes, simbolizando o nosso respeito profundo aos nossos membros honorários vitalícios. E eu quero aqui, na pessoa do Busato, pedindo vênia só para... Vamos tirar uma foto aqui na frente, Busato? Para fazer a entrega do cartaz ao Busato, e o cartaz será remetido aos familiares dos nossos ex-presidentes, aos presidentes, como um gesto de reconhecimento da nossa entidade pelo grande trabalho realizado por todos. Em relação ao Busato, eu tenho feito reafirmar a minha gratidão pela contribuição que ele vem dando também com a nossa gestão, através do seu trabalho, dos seus conselhos e da sua absolutamente firme amizade. Gratidão minha eterna. A diretoria nacional da OAB aproveitou a sessão para fazer um ato de desagravo à advogada Daniela Borges, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. A conselheira federal foi ao Supremo defender a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, quando foi bruscamente interrompida pelo ministro Marco Aurélio. O ato reforçou a importância da manutenção das prerrogativas da advocacia. Declaro desagravada a doutora Daniela Borges e sinta-se abraçada por mais de 1 milhão de advogados que sabem que não está na liturgia cega, não está nos rituais ultrapassados, que não está neste prédio de velhas, um museu de antigas novidades, que nós vamos encontrar a saída para a justiça que o povo brasileiro tanto anseia. Está na justiça prática, direta, apaixonada, como a senhora exerce. Receba o desagravo de todos nós.
Ainda na sessão do Pleno, Daniela Teixeira, conselheira federal pela OAB-DF e presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, pediu a palavra para apresentar um pedido dos jovens advogados e advogadas do país. É muito justo que a Comissão Nacional da Jovem Advocacia seja presidida efetivamente por um jovem. Eu fiz a eles a promessa de que eu seria a última presidente não jovem. Então eu protocolo aqui, nesse momento entrego a Vossa Excelência, presidente, esse pedido de que o presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia seja de fato um jovem, para que eles possam falar em nome próprio. Dentre as pautas debatidas no Conselho Pleno deste mês de novembro, uma decisão importante para a advocacia pública. A OAB vai atuar em mandados de segurança que buscam liberar crédito para pagamento de precatórios. Confira mais detalhes. O Conselho Pleno aprovou o ingresso da OAB como amicus curiae em todos os mandados de segurança em que estados e Distrito Federal pleiteiam a garantia de acesso à linha de crédito em bancos oficiais para pagamento de precatórios. Diversos estados têm tentado obter empréstimos da União para isso, mas os pedidos são negados. A proposta foi feita pelo conselheiro federal pelo estado de Goiás, Marcelo Terto e Silva. Uma questão que envolve pacto federativo, passou pela Comissão Nacional de Advocacia Pública, foi iniciativa nossa, passou pela Comissão de Defesa do Pacto Federativo, presidida pelo nosso membro honorário vitalício, Ofi Cavalcante Júnior, e passou pela Comissão Nacional de Precatórios. E todas concluíram que essa é uma medida de efetividade da prestação jurisdicional do Estado, isso atende à cidadania e atende também a uma realidade financeira que é conhecida de todos e que também cria uma série de dificuldades para que estados e municípios e o próprio Distrito Federal honrem essas parcelas que foram determinadas, tanto numa decisão do Supremo Tribunal Federal, como na Emenda Constitucional 99 de 2017. O conselheiro ainda ressaltou que esta é uma questão de segurança jurídica, além de parabenizar a decisão do Pleno. E o Conselho Federal terminou por aprovar um voto brilhante da conselheira Geórgia Campelo, do Piauí, e que foi muito detalhista, teve a preocupação de levantar todas as ações em tramitação no Supremo Tribunal Federal com esse mesmo objeto. Não são poucas, são muitas, e o Conselho Federal, com a sua responsabilidade social e histórica, atuará em todos eles agora, legitimado por nosso Pleno, para que o resultado seja favorável e a jurisdição seja garantida no nosso país. O Conselho Pleno também aprovou que a diretoria da OAB tome medidas sobre os decretos presidenciais que reestruturaram o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conselheiras e conselheiros querem reestabelecer a participação tanto da Ordem quanto de outras entidades excluídas. A diretoria da OAB aproveitou que todos os conselheiros e conselheiras federais estavam reunidos para mais uma sessão do Pleno e realizou o lançamento oficial da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Confira. Logo no início da sessão, os conselheiros e conselheiras federais aprovaram por unanimidade o patrono nacional da próxima Conferência da Advocacia, Ulisses Guimarães. Indicar ao Conselho como nome do patrono da nossa conferência, o nome do eterno deputado Ulisses da Silveira Guimarães, para patrono da próxima Conferência Nacional. Há alguma oposição? Está aprovado o nome de Ulisses Guimarães como patrono da Conferência Nacional da Ordem dos Advogados. Para o lançamento ainda estiveram presentes Délio Lins e Silva, presidente da Seccional DF, e Valdetário Monteiro, representando o governo do Distrito Federal. Uma infraestrutura será pensada para receber advogadas e advogados de todo o país. Brasília é uma cidade extremamente acolhedora, para a advocacia ainda mais. Nós temos aqui em Brasília o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o TST, o TSE, os tribunais superiores, a sede do Tribunal de Contas da União. Enfim, a advocacia tem a oportunidade de participar desse momento da advocacia em si, mas também de visitar os tribunais e trazer a família para conhecer o Lago Paranoá e muitas atrações turísticas no berço da cidadania brasileira.
A promessa é que essa seja a maior conferência nacional já realizada. A tradição é avançar, né? Trabalhar para que seja uma conferência marcante. Fizemos uma grande conferência há 3 anos em São Paulo, agora faremos aqui no Distrito Federal. Tenho certeza que novamente um momento de união da advocacia, um momento delicado da vida brasileira, da vida democrática, da nossa carreira, um momento de crise, mas um momento também de renovar as nossas esperanças, os nossos projetos, trabalharmos com unidade, mas também apontar para o Brasil soluções para os seus problemas na área jurídica, na área que a OAB pode contribuir para o debate nacional. A conferência ainda comemora 90 anos de Conselho Federal, 60 anos de Brasília e 60 anos da seccional do DF. É uma grande alegria para nós do Distrito Federal podermos receber pela primeira vez na história essa conferência. 60 anos de Brasília, 60 anos da nossa casa, do OAB-DF, dia 25 de maio. Então é uma alegria muito grande para nós podermos receber o maior evento da advocacia mundial, o maior evento da advocacia brasileira. Tenho certeza que nós, da seccional do DF, vamos trabalhar muito para que esse evento saia da forma mais perfeita possível, para que toda a advocacia do Brasil se sinta-se abraçada, se sinta-se em casa aqui dentro do Distrito Federal. Técio Lins e Silva tomou posse como novo Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB. A cerimônia de posse você confere comigo. O presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz, conduziu a cerimônia. Técio Lins e Silva, que já foi presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, é, a partir de agora, o titular da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Como presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, eu aceito o compromisso, a partir desse momento, do Dr. Técio é o Procurador Nacional de Prerrogativas da OAB. Para Felipe Santa Cruz, a posse do novo procurador marca um momento importante, tanto para a advocacia quanto para a sociedade brasileira. Nós enfrentamos um momento, e eu sou muito direto, é a herança da minha formação na advocacia trabalhista, nós enfrentamos um momento muito difícil no país. Eu sou daqueles mais preocupados, eu sei que tem alguns com menor preocupação, mas eu vejo com clareza, me perdoe se é um pouco arrogante a minha frase, a erodir uma série de bases que foram construídas com muita dificuldade a partir de 88. Eu vejo essas liberdades sendo solapadas, eu vejo o devido processo sendo abandonado por um discurso, de certa forma, pragmático do prato de comida, da crise econômica. Técio Lins e Silva é um advogado renomado, com anos de experiência na luta pelo Estado Democrático de Direito. Como Procurador Nacional de Prerrogativas, prometeu continuar atento à manutenção dos direitos da advocacia. Prerrogativa é um direito do cidadão. Nós temos direitos que são para a defesa da cidadania, porque nós temos o monopólio da defesa do cidadão perante o Poder Judiciário. Daí decorre a nossa força. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil deu posse a uma nova comissão nacional. A Comissão Especial de Integração com os Tribunais Superiores será presidida por Carlos Eduardo Caputo Bastos, ex-ministro do TSE. Os membros da Comissão Especial de Integração com os Tribunais Superiores foram empossados na sede do Conselho Federal. O colegiado fica responsável por debater temas e propor melhorias relacionadas à atuação da advocacia em cortes superiores. Hoje é muito importante que a Ordem também não se preocupe também só com os advogados da base, mas também com os advogados que fazem o seu trabalho, desenvolvem o seu trabalho perante os tribunais superiores. E isso tem uma importância muito grande porque aqui são formados os precedentes. Então, todos os assuntos que afetam aos advogados que militam nos tribunais superiores, de uma certa maneira, afetam como um todo a toda a advocacia. Para o presidente nacional da OAB, a nova comissão se fez necessária no atual cenário da justiça no país. Todo e qualquer problema que atinge o sistema de justiça no Brasil hoje, há uma tentativa de se colocar na advocacia a culpa desse problema.
Aqui em Brasília não é diferente, nos tribunais superiores. É o tempo de sustentação, é o número de recursos. Quando nós sabemos que muitos advogados, milhares de advogados, lutam arduamente, apaixonadamente para fazer prevalecer a justiça em seus processos, com sacrifício, vindo a Brasília muitas vezes sustentar, e pautas que são adiadas reiteradas vezes, voltam, tem que comunicar ao cliente aquela despesa, muitas vezes não há como o cliente arcar com a despesa, então o colega vem para Brasília com sacrifício do próprio bolso, muitas vezes não tendo onde se hospedar dignamente. Então é a preocupação desse sistema, que é extremamente falho e que não é culpa do advogado, é preocupação nossa, com essa narrativa que coloca no advogado todas as responsabilidades da morosidade do sistema de justiça no nosso país, é essa luta da OAB. E justamente buscando garantir uma melhor atuação do sistema judiciário brasileiro, o diálogo entre a OAB e tribunais superiores será o principal foco da nova comissão. O nome da comissão já fala por si só, quer dizer, uma comissão de integração com os tribunais superiores. A ideia é exatamente colocar a ordem como protagonista, né, como integrante da administração da justiça e através da nossa presidência do Conselho Federal, Conselho Pleno e através da comissão, nós estabelecemos diálogo, né, com relação a algumas questões que certamente são do interesse de todos, a solução, e que nós podemos também, da nossa parte, pela nossa experiência como advogados, também levar aos tribunais soluções para algumas questões que hoje, de uma certa maneira, têm sido reiteradamente motivo de muita reflexão. Atenção, advogadas, advogados! A consulta pública sobre os limites da publicidade na advocacia foi estendida. Participe conosco que ainda dá tempo. Veja só como é fácil. A consulta está aberta a toda a advocacia brasileira. Primeiro, acesse o site da Ordem dos Advogados do Brasil, www.oab.org.br. Já na página principal, você pode ver o banner na lateral direita do site. Limites da publicidade na advocacia. A OAB quer ouvir você. Ao clicar, será encaminhado ao login. Agora você, advogada, advogado, precisa preencher seus dados pessoais e o número de segurança da carteira da Ordem. Tudo preenchido corretamente? Acesso permitido. Não perca a chance de participar. O Conselho Federal da OAB recebeu uma discussão importante e atual. Democracia constitucional em crise? O evento foi organizado pela Escola Superior da Advocacia Nacional e contou com a presença do professor da Harvard Law School, Mark Tushnet, além do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, e o diretor-geral da ESA, Rony Duarte, participaram do evento. Durante a abertura, Santa Cruz destacou a importância do debate com renomados juristas. Pela iniciativa. São momentos como esse, de debate, de aprendizado, de reflexão, que podem verdadeiramente constituir o papel de ponte, que é o papel da ordem nesse momento de grande polarização e isolamento do debate público. Temos hoje simplesmente o professor Mark Tushnet, um dos maiores constitucionalistas americanos, professor da Harvard Law School, e temos também a presença, para mim, sempre professor, referência do nosso constitucionalismo, referência da nossa cátedra e também, ora, ministro do Supremo, mas homem de reflexão, de pensamento profundo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso falou sobre as dificuldades que a democracia tem enfrentado em todo o mundo. Uma das causas, segundo o ministro, é a desigualdade social que ainda existe. A democracia ainda não conseguiu enfrentar de maneira satisfatória a desigualdade no mundo. Quer dizer, no Brasil, 5% da população concentra um percentual elevadíssimo da renda. Em muitas partes do mundo tem havido distanciamento entre as elites que se beneficiam da nova economia, do conhecimento, da informação e de dados, e os empregos tradicionais que ficaram, de uma certa forma, comprimidos
Então, há muitos fenômenos acontecendo no mundo. Eu destacaria a desigualdade. Acho que a corrupção é um problema que também corrói a democracia. O professor de Harvard abordou a importância de se discutir o tema Constituição. As constituições em todo o mundo controlam a vida política, incluindo a proteção de liberdades individuais e a maneira como as políticas públicas são definidas. Entender como as constituições funcionam e como interagem com as políticas são as tarefas centrais para a nossa educação cívica. Mark Tushnet ainda comentou a Constituição da República Brasileira. A Constituição brasileira é interessante numa perspectiva mundial, em parte porque é exatamente longa e detalhista, mas também porque inclui uma gama de direitos econômicos e sociais que o governo e o judiciário levam a sério, embora nem sempre estejam efetivamente implementados. É um caso interessante de estudo dentre as constituições modernas. It's an interesting sort of case study or experiment in a modern constitution. O presidente da ESA Nacional, Rony Duarte, comemorou o sucesso da palestra, que também foi transmitida online. E ainda afirmou que a Escola Superior da Advocacia vai além. No próximo ano nós teremos aí uma agenda externa. Nós planejamos oferecer a preços acessíveis para a advocacia de todo o Brasil experiências no estrangeiro. Trazemos alguns professores e nosso desejo é criar condições para que a advocacia brasileira também possa experimentar e participar desses debates no estrangeiro. Chegou a hora do quadro OAB Mulher. Com o tema Democracia, Representatividade e Gênero, como garantir a participação efetiva das mulheres, o evento Elas na Política chegou ao Acre. Realizado pela Comissão da Mulher Advogada da Seccional, o encontro reuniu advocacia, especialistas e sociedade civil. O evento teve como temática central a atuação feminina na política. Vários ciclos de debates aconteceram. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela Borges, marcou presença em um dos painéis. As conquistas e avanços dos últimos anos sobre o tema também foram abordados. Com o tema Democracia e Representatividade de Gênero, realizamos no último dia 13 de novembro, na OAB Seccional Acre, por meio da Comissão da Mulher Advogada, um talk show voltado à mulher advogada, às mulheres da sociedade em geral, e trouxemos à tona uma discussão sobre a importância da participação da mulher nos espaços de poder, a participação da mulher no âmbito institucional, a participação da mulher no parlamento. E nós tivemos um evento muito produtivo, tivemos a participação de advogadas, trouxemos no primeiro painel a participação de algumas parlamentares que puderam compartilhar conosco um pouco do seu dia a dia, dos desafios encontrados, dos avanços que elas obtiveram através de sua participação no parlamento. Então, muitas apresentaram projetos de leis importantes e relevantes para a mulher acreana. Tivemos a participação especial da nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela Borges, que trouxe para nós um painel falando sobre a representatividade de gênero, a parte de democracia, a igualdade da mulher, como é importante a mulher participar dos espaços de poder, dos espaços de decisão e estar presente nas decisões importantes que refletem numa política pública voltada à mulher. Aconteceu na sede do Conselho Federal um congresso que discutiu os impactos do novo Código de Processo Civil. Juristas de todo o país acompanharam os debates sobre as aplicações do novo CPC. Confira. O congresso foi organizado pela Comissão Especial do Código de Processo Civil da OAB. Para o presidente da comissão, Ronaldo Kramer, a discussão se faz importante, já que o CPC é a principal lei civil do país e tem um grande impacto para a advocacia. É importante que nós observemos como o Código de Processo Civil de 2015 está sendo aplicado nos estados pela perspectiva não só dos estudiosos do processo civil, dos processualistas, mas também, sobretudo, a partir dos dirigentes de classe, daqueles que exercem a nossa representação
nas seccionais. Durante o evento foram realizados vários painéis que discutiram temas como balanço do novo CPC, o que deu certo e o que deu errado, o novo CPC nos tribunais superiores, processo civil e tecnologia, os impactos do novo CPC na advocacia e o novo CPC e o primeiro grau de jurisdição. Grandes nomes da área estiveram presentes. Já conversei com alguns desenvolvedores de sistemas de tribunais e um dos pontos de pensamento é de eventual lançamento de voto de julgadores em caso de julgamentos colegiados, logo em tribunais, somente puderem os demais, fora o relator, somente terem acesso ao voto do ministro relator ou do desembargador relator a partir do momento em que assista o vídeo da sustentação oral. Então a gente pode caminhar para uma sustentação oral gravada, em que fica disponível no sistema, e que o ministro ou desembargador, para ter acesso ao voto do relator e poder julgar, tenha que assistir. Alguém pode dizer, Welder, pode apertar play e deixar no mudo, mas isso às vezes acontece também nas sessões presenciais. E este OAB Nacional termina aqui. Obrigada por acompanhar conosco todo este programa. Ele foi pensado especialmente para você. Se quiser sugerir uma pauta para o nosso próximo, manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. E espero também você seguir a gente nas redes sociais. Por lá, tudo que a OAB faz em tempo real. Tchau, tchau e até breve.